Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do Fogart da Madrugada. Eu sou o Arthur Curtarelli e compondo a equipe do Fogart da Madrugada está comigo o Fábio Goldbach. Nesse episódio nós vamos te contar dicas para dominar a escleroterapia com espuma e para conversar com o time nós temos o Dr. Marco Godoy, que é membro do Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular do HSPE, o Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, coordenador do grupo de ecografia do hospital e também da Cetros. Fala, Dr. Marcos, beleza? Boa noite, tudo bem? Prazer Prazer estar aqui com vocês. Obrigado. E aí, Fábio? Putz, estou muito feliz aqui, finalmente aprender os pulos do gato no tratamento com espuma, com 2 feras aqui. Impressão minha ou você tá com a mesma roupa que eu? É uniforme, né? No episódio de finanças a gente veio a lá Faria Lima. Tava todo mundo de preto e eu não. Excluíram, eu fiquei traumatizado e vim com a mesma roupa. Verdade. Bom, vamos aprender bastante aqui com o Dr. Marcos Godoy e também está na mesa o Dr. Sérgio Tiossi, que além de membro do Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular lá do IANSP, também é coordenador do Ambulatório de Insuficiência Venosa Crônica lá do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Dr. Tiossi, seja muito bem-vindo ao Frêmito Podcast. Obrigado Arthur, obrigado Fábio, Godoy, olá a todos. Nos encontramos há pouco no Maranhão. Não é? Verdade, tava ruim o sol lá, né? Bem melhor do que o inverno fora de temporada, fora de época de São Paulo. Né? Cara, eu pousei ontem em São Paulo, aí olhei o tempo, assim, aí saí com frio, chuva, falei, nossa, eu tava em Barreirinha, que é no interior, né, do Maranhão, lá para conhecer os lençóis. Nossa, você estava melhor que a gente, eu não fui convidado, né? Não estava lá, estava aqui em São Paulo, alguém tem que trabalhar, né? Cara, vocês estavam melhores que a gente lá, alguém tem que trabalhar. Então, parabéns aí alguém tem que manter a firma. Pelas aulas. O Fábio ficou tocando o podcast e eu fui passear. Gelado, o vinho estava gelado. Mas foi sensacional o congresso, né? Muito bom, a turma lá tá de parabéns. Tá de parabéns mesmo. Bom, a gente vai começar a falar aqui sobre dicas, né, para a gente dominar a escleroterapia com espuma. E aí, antes de começar especificamente sobre o tema, Marcos, eu vou te pedir assim para você comentar com a nossa turma de ouvintes da onde que você teve contato primeiramente com a espuma e a tua história com essa técnica. Sim. Bom, mais uma vez, né? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Quero agradecer muito a oportunidade. É muito importante estar divulgando os conhecimentos, né, para essa galera toda aí que quer tomar contato e saber melhor sobre escleroterapia com espuma, que é um tema mais do que atual, né? Na minha história, na verdade, eu sou cirurgião vascular de formação e comecei a praticar ecografia vascular depois que eu acabei a residência. Eu não tive formação de ecografista vascular. E eu percebi rapidamente que sem ultrassom vascular, o cirurgião vascular, pouca coisa ele faz, né? Então, na nossa rotina de atendimento, que a maior parte dos pacientes são portadores de doença venosa crônica, é o que numa rotina ambulatorial e consultório é o que a gente mais faz, eu comecei a tomar contato com a ecografia vascular e, ao mesmo tempo, procurar fazer o diagnóstico dessas pacientes e procurar, muitas vezes, terapias alternativas. O que, na minha época, eu tenho aproximadamente 20 anos que eu acabei a residência, falava-se pouco em escleroterapia com espuma. Mas, em pouco tempo, a gente percebeu que, por ser uma técnica minimamente invasiva, ela começou a ganhar cada vez mais espaço. E, num primeiro momento, a gente pensava em indicar mais para pacientes com mais comorbidades, pacientes mais idosos, né? A gente ainda não conhecia muito bem, não se falava muito no Brasil. E aí, justamente, para mim, foi uma felicidade, porque eu já, nessa época, já estava começando a dominar bem o ultrassom vascular e pude, dessa maneira, começar a realizar o procedimento nos pacientes com espuma ecoguiada. Vocês sempre fizeram ecoguiada de espuma? Sim. Mesmo no servidor do Estado, a gente tem a nossa experiência já há bastante tempo, mas é como eu falei, no primeiro momento a gente pensava sempre em fazer mais os pacientes mais mórbidos, né, digamos assim, os mais frágeis, né? E foi uma felicidade, porque a gente pôde juntar 2 mundos, né? O ultrassom vascular juntamente com uma terapia, né? Quer dizer, método diagnóstico com um método terapêutico. Me diz uma coisa, lá atrás, 2 décadas atrás, você já tinha essa impressão, então, que o ultrassom era uma peça fundamental no consultório? Com certeza. Desde o início? Com certeza, desde o início. Que, na verdade, existia, vamos dizer a verdade, para o cirurgião vascular nessa época, nesse momento que a gente está falando, existia um certo preconceito com o ultrassom vascular. Só para dar um exemplo para vocês,
eu convivi com colegas que chamavam alguém, um radiologista, para ir no consultório deles e fazer um procedimento junto com eles, para guiar o procedimento com espuma, porque eles realmente não sabiam e não queriam aprender, falavam que aquilo era muito Você trabalhoso. já teve essa né? visão desde o início. Sim, então. mas eu percebi, não, acho que a coisa tem que ser o contrário, acho que isso o cirurgião vascular tem que dominar, porque faz parte tanto do diagnóstico, do planejamento terapêutico, né, como da própria terapia. Então, eu comecei a perceber a importância de você dominar a ultrassonografia vascular e uso na prática. Então, já naquele momento, a gente falava, né, um dia isso aqui vai ser o estetoscópio do cirurgião vascular. É o que a gente fala hoje, né? Demais, cara. Isso É o que a gente fala hoje para a galera, né? Quer dizer, o cirurgião vascular não vive mais sem ultrassom. E que bom, Ainda bem. porque eu vivi um tempo que... Obscuro, né? Sim, eu vivi um tempo que eu fazia ultrassonografia vascular e eu era meio um peixe fora da água, né? A pessoa fala, pô, mas você não gosta de operar? Não, eu adoro operar. Pô, você não gosta de intervenção? Eu adoro intervenção. Mas eu também gosto de ultrassom. E até E no a gente- serviço, né, Marcão? O pessoal falava, pera lá, você vai fazer 4, 5 anos de formação para fazer radiologia? Por que você não fez radiologia? Existia um preconceito grande Sim, disso aí, sim. até os chefes, né? Sim, e na verdade não era radiologia, você estava juntando mais um método, né, agregando um valor para tratar dos pacientes, né? E depois, com o tempo, na verdade, tudo isso começou a acabar quando o cirurgião vascular se deu conta que ele tinha que entrar com o aparelho de ultrassom dentro do centro cirúrgico. Esse foi o momento chave. Eu posso dizer para vocês que isso foi lá entre 2005 e 2007, onde a gente começou a ser muito divulgada uma outra técnica, que é a de laser, né? Termoablação por laser. Então, naquele momento, começou a se trazer a técnica para o Brasil e o cirurgião vascular se deu conta e falou, opa, se eu não aprender ultrassom, eu não vou conseguir Não vou fazer evoluir isso, na né? técnica. E aí, paralelamente a isso, a doença venosa tendo cada vez mais ênfase, né, nos nossos congressos, nas nossas discussões, e aí as coisas foram caminhando para a gente poder juntar as técnicas. Eu me lembro uma vez conversando com o Francisco Brochado, o Chico foi nosso grande mentor científico lá no servidor, né? E Foi e é. até hoje, é um dos decanos lá até hoje. E num congresso pan-americano, que eu era R4, quando eu fui no congresso pan-americano, que era no Rio, e um dos chairmen sempre foi o Henrico Asher. Ele falou numa plenária que o ultrassom era o oxigênio da enfermaria dele, que a Nathalie Marx, que é a esposa dele, fazia ultrassom em todo mundo. E que sem ultrassom, os pacientes ficavam muito tempo internados. Ele não conseguia fazer vigilância de enxerto, ele não conseguia fazer vigilância de fístula, ele fazia as angioplastias ecoguiadas já, um paciente com insuficiência renal crônica. Imagina, não tinha CO2, não tinha esses conceitos de você se guiar pela calcigrafia, com a escopia. Então, e aí eu acho que a espuma ela veio num momento também em que a flebologia começou a ter uma acreditação maior, porque até então a flebologia era renegada à escória da vascular. A quem não teve uma boa formação material, você vai fazer flebologia. E aí a flebologia, quando começou com os métodos térmicos e com o ultrassom, ganhou esse espaço, né, Marcão? E aí vieram as termoablações e com todos os métodos. E um dos que a gente vai falar hoje é o que a gente mais faz hoje no nosso serviço. Eu, na minha prática diária, é uma das que eu faço bastante. Eu faço tanto no consultório, quanto no hospital privado, quanto no hospital público. Eu acho que ganha uma magnitude fantástica. E se você for ver, é o método mais rápido de se aprender. É o método mais versátil. Você pode tratar praticamente qualquer veia. Arthur, você teve com o Henrico Asher lá, né? Eu tive essa Na clínica oportunidade. Estou vindo dos Estados Unidos agora e fiquei lá com ele. Eles chamam de OBL, né? Que é o Office Basic Lab, que na verdade é uma sala de hemodinâmica dentro do consultório do cara, deshospitalizado. E lá ele consegue fazer endovascular e consegue fazer periférico também. Ele faz espuma lá também? Isso foi muito incrível, porque eu fui para lá querendo ver endovascular, né? Falei, esse cara vai tratar cocket lá na clínica, vai ser legal. E eu não vi nada de endovascular, só vi ele fazer espuma. Você acredita? É mesmo. Eu passei só um dia lá, porque eu estava num serviço de Manhattan e ele fica em Brooklyn. Mas por um intermédio de um contato, eu tive a oportunidade de ir lá passar o dia com ele e ele passou o dia fazendo espuma. Então eu passei o dia vendo ele
tratar com espuma. E nós estamos falando de um grande arteriologista, vamos dizer assim. Não é? Muito curioso. Daí eu contei para a turma aqui, o pessoal falou, caramba, não acredito que ele faz espuma. E faz aplicação, bonitinho, Olha com lá. uma pegada estética. Ele está dentro de um bairro judeu lá, ele tem uma comunidade judia muito forte que o procura, assim, é muito interessante. Me recebeu super bem. Isso que você está falando, Tiossi, é muito interessante porque, não sei se a gente pegou isso, Fábio, a época que chamavam os flebologistas de varizeiro. Isso. Tinha esse tá, estigma, foi né? Foi bem na na hora que nossa a gente saiu da transição. residência e começou a mudar o perfil, né? O estigma do cara que Pois faz é. veia, né? E hoje, até a gente falou isso no congresso, né, Tiossi? As salas arteriais vazias e as salas de flebologia lotadas, né? Deixa eu te perguntar, você falou que a tecnologia teve papel fundamental nisso, né? Enfim, Concordo plenamente. Você acha que a remuneração, que grana, também tem a ver com essa pegada de flebologia hoje do mercado? eu acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque assim, a flebologia é uma coisa que você não precisa estar dentro do hospital. Você pode estar no seu consultório, você pode estar no ambulatório e você pode fazer procedimentos de hospital dia ou procedimentos que nem hospital dia, ambulatoriais, totalmente ambulatoriais. E eu ainda, até hoje eu converso com os colegas, você chega no hospital, você marca uma cirurgia às 7 da manhã, começa às 8, o paciente é anestesiado às 8h30, você Com coloca os sorte. Com campos, sorte. né? Aí você termina a cirurgia às 11, você já perdeu a manhã. E depois você perde mais 1 hora fazendo papel, e aí você volta no final da tarde para dar alta. Com Se o você trânsito, for dividir o seu honorário pelas horas que você ficou à disposição para esse caso, não sobra muita coisa. Vocês têm recebido residentes, para a turma que não sabe, os dois colegas da mesa são grandes formadores de residentes, né, aqui do IANSP. Inclusive tem grandes amigos nossos que passaram lá com vocês. Vocês têm recebido residentes que já procuram a vascular pela flebologia? Não, ainda não. Lá no servidor ainda não. mas isso já existe, viu? Pô, mas é que também o servidor opera arterial pra caramba. Na verdade, né? o que eu tenho visto, a minha percepção, posso estar errado, é que o residente ele entra no serviço procurando aquilo que alguém falou para ele, olha, você vai ter vai ser um cirurgião completo. Só que quando ele chega ao final, ele vê que 90% do tempo é dedicado à arteriologia, às doenças arteriais, 10% Na residência. na residência. E ele vê que essa lacuna ficou grande ali, porque quando ele sai, aliás, não precisa nem sair. Quando ele está no ambulatório, eu falo para os residentes hoje, vocês não gostam de fazer ambulatório? Então, vocês não vão gostar de fazer consultório. Porque, assim, aprenda a se desenvolver no ambulatório e a gostar do ambulatório e a entender o ambulatório, que isso aqui é o seu consultório amanhã. Agora, se você não gosta de ambulatório, aí você vai trabalhar em hospital, vai trabalhar no PS, vai trabalhar no setor de imagem, mas a flebologia, cara, é gostar de ambulatório. Deixa eu perguntar uma coisa, porque a gente está falando agora de formação. Então, assim, hoje em dia a gente vê que é assim, muito fácil o cara sair da residência e se capacitar em ultrassom, se capacitar num curso de flebologia. Eu queria saber como que foi isso lá atrás, essa jornada do aprendizado, e quais são as habilidades que o cirurgião hoje que quer aprender tem que, o mínimo que ele tem que saber para começar a tratar varize no ambulatório, espuma. Isso aí vem de encontro ao que o Tiago estava comentando, né, da história do nosso próprio serviço. O nosso serviço, ele sempre foi um serviço essencialmente de tratamento de doenças arteriais. Mas por que isso? A gente trata fundamentalmente de uma população idosa, né? Em vários trabalhos que a gente tem publicado, a nossa média de idade dos pacientes é em torno de 72, 74 anos, média. Isso quer dizer que a gente já tratou pacientes até de 100 anos. E a grande maioria das internações do paciente que interna é o paciente arterial, porque ela tem um volume muito grande. O Hospital do Servidor do Estado, ele atende em torno de 3 milhões de usuários do Estado que procuram lá pela especialidade. Isso gera uma internação de pacientes arteriais muito grande, porque é o paciente que tem a emergência, a urgência, o paciente que tem um risco de perda de membro. Porém, isso eu estou falando de enfermaria. No nosso ambulatório, 80% do volume dos atendimentos são venosos. E o que aconteceu? A gente está falando acho que eu sou mais velho, né? Eu posso falar aqui. A gente está falando dessas últimas 2 décadas, né? Só para
Quando eu era R4, ele era R1, tá? Não é tanta tanto diferença assim, assim. então. É só Muita pra deixar- tocha, gente, ó. Só para deixar um pouquinho Muito mais aqui, espeto, a né? coisa mais no plano real, de repente, né? Ele fica com essa cara de moleque. Então, nessa história, o que aconteceu? Nós sempre quisemos muito atender os pacientes com doença venosa, mas a falta de leitos para internar, porque esses leitos estavam... Nós temos uma enfermaria de 40 leitos. Se você for hoje lá, deve ter 1, 2 pacientes com doença venosa internados, o resto doença arterial. Então, o que aconteceu? Com TVP, não com varizes. Exatamente. E o que aconteceu? Essa ânsia de procurar tratar o paciente venoso, sem leitos para poder internar, sem oportunidade, porque realmente o arterial vai ser sempre uma prioridade em cima do paciente venoso. Sim. E aí vamos buscar alternativas, né? Então, qual foi a melhor alternativa que a gente teve ao longo desses anos? Bom, vamos tentar tratar esses pacientes, então, fora do leito, né? Sim. Ele deshospitalizar o paciente, como você acabou de dizer que você foi lá ver o Asher. E aí surgiu, então, a ideia da espuma, né? A ideia de espuma que o Dr. Sérgio Tchos, que é o coordenador do ambulatório de insuficiência venosa crônica, a gente fez um combinado, né? A gente faz o diagnóstico desses pacientes com doença varicosa, planeja a terapêutica qual vai ser melhor com espuma e consegue fazer um ambulatório. Ele tem lá, a gente tem uma vez por semana, né, seja às vezes 2, de tratamento desses pacientes com doença venosa crônica puramente com espuma. E aí, nesse sentido, o volume de atendimento dos pacientes subiu muito. Só cresce, cara. Se Só você cresce. E os abrir a próprios porta- pacientes procuram. Engraçado que, num primeiro momento, a gente achou que não seria tão bem aceito, né, pela comunidade. Mas é sempre aquela história, né? A gente faz as coisas de uma maneira muito acadêmica e você começa a ter resultados, né? A gente segue muito bem os pacientes, faz exame pré-operatório, chama a cirurgia de espuma como uma cirurgia, né? Pré-operatório, pós-operatório, faz o acompanhamento. E aí, nesse sentido, começou a haver uma demanda maior de pacientes para tratamento com varizes, e nessa demanda, então, eles sendo tratados por espuma. Então, nessa história, esse volume só tem aumentado. No SUS, lá no IANSP, vocês conseguem cobrar o procedimento de escleroterapia com espuma como cirurgia? Não, de varizes? na verdade, o IANSP não é SUS, é uma autarquia. Então, Ah, tem um formato diferente. Uhum. É um convênio do servidor do Estado. Então, o usuário ele paga e você presta o serviço. Mas o que você vê isso de hospitais do SUS, então? O cara que quer montar lá no seu hospital um ambulatório de varizes por espuma, ou quer, enfim, fazer um mutirão, o que quer que seja, ele consegue cobrar como cirurgia isso? Existe esse código? Existe esse código já. Existe esse código que ele pode cobrar por aplicação. E não paga mal, não. Eu até converso muito com o Chico Bastos, professor Francisco Bastos de BH, e eles fazem lá na região da Grande BH, alguns colegas, eles fazem os mutirões e você cobra em torno de R$300 por sessão. Se botar no volume... Então, se você botar no volume, por exemplo, lá no Maravasque, lá no Maranhão, foram tratados 52 pacientes. Então, você põe aí. Só que aí você tem que tratar uma perna e depois tratar outra. Tá até na CBHPM o código. Então. E tem outra questão, você tem que ter uma equipe estruturada, porque você tem que ter o segmento desses pacientes. Sim. Então, eu acredito que a gente vai comentar depois disso melhor, mas normalmente uma sessão apenas não resolve todo o problema, às vezes no mesmo membro você precisa de uma segunda sessão. Muitas vezes o paciente tem varizes bilaterais, você vai programar um outro momento para tratar o outro membro. Mas é o seguinte, isso aí é a rotina. Agora, o bacana é que, já que você colocou essa questão de demanda econômica, né, no mesmo paciente você faz no mínimo 2 procedimentos, né? E 2 para mais. Isso também é uma coisa interessante. Você diz dois códigos, Sim. que é a porque- punção ecoguiada, mais a escleroterapia Não, por Não, espuma. você faz no SUS, eu acredito que seja um único código, né? No SUS é um único Tá. código. É. Quando a gente faz isso... Não, no SUS tem 2 códigos. Você consegue cobrar ultrassom, consegue cobrar mais ultrassom. Porque eu não faço espuma, só pelo que, SUS. eu e tenho dá feito- um valor razoável. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, no mesmo paciente, você faz N procedimentos. Você faz Sim. 3, 4, 5 procedimentos, Uhum. porque tem pacientes que têm varizes volumosas. E Claro. o plano, claro que existe um limite, né? Por sessão, por tratamento. Claro que existe um limite terapêutico ali. Mas o mesmo paciente gera vários procedimentos. E o resultado, paulativamente, vai sendo melhor, a qualidade de vida melhora.
Eu acho que é uma técnica que tem tudo para crescer cada vez mais. E o importante é mostrar para as pessoas mesmo, acho que uma das nossas funções e objetivos hoje aqui é mostrar que fazer escleroterapia com espuma não é injetar espuma nas veias visíveis, simplesmente. É você tratar os pontos de refluxo, tem um planejamento pré-operatório, você planeja mapeia os pontos de refluxo, identifica qual que é o mais importante de acordo com o exame clínico e a queixa do paciente, e aí você vai programar de acordo com a estrutura que você está e com as comorbidades do paciente, quantas sessões você vai fazer. Tem paciente que você trata o eixo safênico em uma aplicação, tem paciente que em 2, 3, tem paciente que eu já fiz 7 aplicações para tratar as varizes tronculares, e isso é interessante que o Godoy falou, porque o que nos dá segurança é o fracionamento do tratamento. Então deixa eu aproveitar o gancho, Tiossi, e te perguntar. Eu perguntar que ele é o coordenador, a gente já põe ele na parede, já dificulta a vida dele. Dá para tratar todos os casos com espuma ou nem todos os casos são elegíveis? São elegíveis. Aí o que a gente faz? A gente, às vezes, vem ultrassom de fora, geralmente vem ultrassom de fora. Quando existe logística, independente de onde você esteja, SUS, convênio, privado, você precisa remapear essa safena. Uhum. E muitas vezes a gente indica o procedimento, mas previamente você mapeia a safena para ver se realmente tem condição de se fazer. Então, o que a gente fala para o paciente, olha, eu indiquei a espuma, nós indicamos a espuma, na hora nós vamos confirmar se existe condições técnicas para realizar o procedimento. Não, mas eu digo assim, fora os erros técnicos que porventura venham de fora, por classificação CEAP ou por gravidade clínica, todos os casos são elegíveis para espuma ou vocês contraindicam em alguém? A gente trata no IANSP insuficiência venosa, CEAP-C 3, 4, 5, 6. Uhum. Mas você pode estender para o CEAP-C2. Okay. Para o CEAP-C1 não é o melhor método, acho que tem métodos melhores para o CEAP-C1. Deixa eu pegar um pouco mais pesado na pergunta. Calibre de safena é uma contraindicação? Vocês encaram qualquer milímetro? Cara, qualquer pauleira. Eu já tratei parva de 24 milímetros. Uhum. Parva. É um estresse. Era uma poplítea quase. Cara, é uma poplítea. E nesse ponto... E fechou bem? Fechou bem, mas aí tem uma técnica, você fraciona o tratamento também. Aham. Nesse ponto, uma coisa muito importante é o que ele falou, a maioria dos pacientes vem com exame de fora, né? Vem de outros centros. É claro que o colega está em outro laboratório fazendo o exame, ele não sabe como aquele paciente vem, então ele tem lá o protocolo de conduta dele, que ele faz exame venoso. Na verdade, nos guidelines não tem nada estabelecido os pontos que você deve examinar, não há consenso, né? Em quais pontos, por exemplo, você deve medir o calibre da safena, em quantos pontos e em quais regiões se deve determinar o refluxo. Então, mais ou menos o que a gente faz é o seguinte, a gente refaz esse que a gente chama de planejamento pré-operatório, buscando primariamente as principais fontes de refluxo. Algumas vezes esse refluxo ele é primordial da safena, outras vezes a gente se surpreende. Você vê o paciente no exame físico com varizes no trajeto da veia safena magna. Você fala, a safena com certeza está insuficiente. E você se surpreende. Muitas vezes você vê lá uma perfurante do canal dos adutores, por exemplo, gerando varizes volumosas e que em nada tem correlação com a safena. Uhum. E você vai tratar justamente aquelas varizes com guiado planejado. A gente faz um mapeamento, a gente faz uma cartografia nesse mapeamento para poder dirigir a terapêutica. E no momento da intervenção, essa cartografia, são esses dados e essas medidas dos troncos venosos que a gente segue para poder fazer o tratamento. A gente encara qualquer coisa? Encara. Ele falou, safenas calibrosas, tortuosas, mas a gente tenta oferecer o melhor, né? O Tiossi falou uma coisa interessante que é assim, tratar varizes com espuma não é lá puncionar a veia, enfiar um scalp na veia que você viu e injetar espuma. Quais são os principais desafios de quem está aprendendo? O desafio primeiro é respeito ao procedimento e não banalizar o procedimento. Então, quando o residente chega, ele já chega, calça a luva e começa, eu falei, opa, você chegou... O Godoy até respirou fundo ali, a hora que você falou. Então, pera lá, gente. Vem as lembranças do que acontece. Passou um filme, Não tem procedimento. Você entra para operar alguém sem checar primeiro se o material está disponível na sala? Espuma é a mesma coisa.
Eu tenho material disponível? Eu tenho as concentrações disponíveis? Então, o meu ultrassom está funcionando? Né? A gente tem... O paciente trouxe o que você pediu, ele trouxe a meia elástica para usar ou a atadura elástica no pós. Então, você começa assim. Você faz uma triagem. Muitos pacientes chegam hipertensos. Na ansiedade, ele fica hipertenso. Então, o paciente está hipertenso, você suspende o procedimento ou você toca o barco assim? Eu suspendo se ele estiver muito hipertenso. Porque se você tiver alguma complicação, e hoje a gente sabe que tem uma cruzada contra a espuma, todos os métodos são melhores que a espuma. A cirurgia é melhor que a espuma, o laser é melhor que a espuma, a de frequência é melhor que a espuma, e a espuma é o pior método, é o que dá mais TVP, é o que mancha mais, é o que dói mais, é o que não sei. Cara, na verdade não é nada disso. É o método mais simples de todos. É o método que tem menos complicação e é o método mais seguro, porque não tem bloco cirúrgico, não tem eletricidade, não tem risco de quase nada. Se você seguir as normas adequadas, você não vai ter complicação importante. Uma coisa interessante que eu lembro que eu escutei na residência, a espuma é inteligente. Ela vai seguir o refluxo. Ela segue o refluxo. Então, assim, onde tem refluxo, ela vai tratando. Ela vai tratando e ela chega onde o bisturi não chega. É exatamente isso. O Marcondes fala isso. Então, você vê que os mineiros, eles são, né, eles têm uma pegada bem interessante. Então, assim, por exemplo, úlcera. Nós começamos a fazer em úlcera venosa. Então, sepsis. Os primeiros pacientes, nossa prioridade era a ulcerovaricose. E é o melhor dos mundos, porque também... Fazia safena e as veias... Então, no começo não fazia nem safena. Nos primórdios, a gente fazia periúlcera. Só que aí, o que a gente começava a ver? E o que os trabalhos mostravam? Que quando você insona no leito da úlcera, quantas pessoas fazem ultrassom de leito de úlcera? Quantas pessoas tiram o curativo para fazer ultrassom? Periúlcera. Então você tem que tirar o curativo, você mapeou os grandes troncos venosos, aí você mapeia a periferia e você mapeia o leito. Porque tem paciente que você trata o eixo axial, trata o eixo não axial, o eixo transversal, e o leito tá cheio de varizes, cara. Tem uns cordões varicosos e a úlcera não fecha. Tiossi, vou puxar um pouco de volta para a técnica. E aí você falou que trata varizes de grosso calibre aqui, que eu sei que está fora do guideline. Mas a vida não é um guideline, né? A gente se adequa e você está num serviço de alta demanda, alta resolutibilidade. É assim que fala? Não. Tem que resolver muitas coisas. Acertei, né? E aí você adequou lá para resolver a tua história. Como é que vocês escolhem, Godoy, também a concentração do polidocanol espuma conforme calibre de veia, cor de pele? Como é que vocês escolhem? Quanto ao guideline, posso falar? Pode começar. Eu acho, por que não contempla esse guideline? Porque eles tratam mais precocemente que a gente. Quanto tempo leva um paciente entre o diagnóstico de insuficiência venosa, melhor, diagnóstico de úlcera venosa, que é randomizado e é tratado no Reino Unido? Qual que é o delta T? 2 semanas. Qual que é o delta T aqui no Brasil? Então, tem pacientes que estão há 8 anos na fila, 10 anos na fila das varizes. Então, seria o melhor dos mundos a gente tratar varizes de pequeno calibre. Tanto é que os consensos falam safena menor que 4 milímetros. Espera lá, alguém trata safena menor que 4 milímetros aqui? É difícil, não chega safena menor que 4 milímetros. E quando chega uma safena menor que 4 milímetros, você truca. Você repete o ultrassom, você fala, safena não é insuficiente. A não ser que ela tenha tido uma tromflebite, recanalizou, contraiu e ela tem 4 milímetros. Mas safena com 4 milímetros não tem refluxo. Os americanos tratam, os europeus tratam safena com menos de 4 milímetros. E a gente acha um absurdo. Eu me surpreendi semana passada, retrasada, uma safena 5 milímetros na junção, 4 milímetros na coxa, 4 milímetros no joelho. Mas aqui, poxa, comemos bola, indicamos errado aqui. Na hora que a gente pôs um baita refluxo de cima e embaixo. Você vai esperar uma safena chegar a 10 para tratar? Não, mas assim, longe de mim julgar, acho que vocês estão certíssimos em resolver a vida do paciente. O que eu quis dizer é que provavelmente esse caso fosse elegível para stripping, ou para uma cirurgia convencional, enfim. Sim, mas esse é o problema. Esse é o problema. Como a gente colocou assim, isso vem de encontro a duas realidades, né?
Primeira é a realidade epidemiológica. Então, como está aí nos textos atuais, os levantamentos dos artigos brasileiros, a gente tem uma prevalência da insuficiência venosa crônica no país de em torno de 46% da população, seja em qualquer CEAP. Quando o paciente chega nos serviços públicos, o nosso é um serviço público, mas não é um SUS, como a gente falou, mas é o mesmo perfil do paciente do SUS. Quando o paciente chega lá, ele não consegue ser operado, ele não consegue ser tratado no bloco cirúrgico. Não tem vaga. E se ele conseguir, o que a gente tem para oferecer no bloco cirúrgico é o stripping. É o strip. Então, o que acaba acontecendo? Você tem um paciente que está anos na fila esperando, você tem um ambulatório que acho que 80% é doença venosa, e a gente precisa começar a resolver os problemas. Então, vamos lá. O que a gente começou a fazer? Vamos resolver primeiro as úlceras varicosas. Aí a gente começou a perceber que você examinando o leito da úlcera, como o Sérgio colocou, a gente ensina os residentes a fazer isso com rotina, né? Tirar o curativo, encapar o probe, né? E vamos lá, vamos examinar. Quantas vezes a gente já encontrou 2 perfurantes dentro de uma úlcera, ou seja, sob uma úlcera varicosa? Coisa que, uma informação que você não ia ter de nenhum exame, praticamente de ninguém, porque quem que se propõe a examinar? Vamos falar a verdade. Quem que se propõe a examinar de laboratório, uma úlcera varicosa? Né? Não estou assim, estou fazendo uma crítica construtiva. Então, quem estiver nos ouvindo, é uma crítica construtiva. Examine a úlcera varicosa, porque você vai colaborar muito para o tratamento desse paciente. É um puta insight também, né? Às vezes o cara simplesmente não sabe. Exatamente. E outra coisa, aquela questão, a gente começou então primeiro para a úlcera varicosa, começamos a ter bons resultados, começamos a cicatrizar, né, várias úlceras. Então vamos lá, vamos passar agora para o CEAP C4, né? Foi assim, vamos passar para o CEAP C4. O paciente tem dermatite, já tem, né, eczema de pele, já tem bastante dor crônica, são pacientes de vários anos já que estão sendo acompanhados e não conseguem tratamento. E aí vamos para o CEAP C4. E a gente se surpreendeu que muitas vezes no CEAP C4 você tinha safenas assim de 4, 5 milímetros, o que na verdade pesava não era safena, era o refluxo vindo de perfurantes conectadas a tributárias naquele local, terço médio distal da perna, que eram lesões praticamente pré-úlcera. E aí a gente começou a se lançar, entendeu? A tratar, e aí você vai vendo que você vai tendo resultados, você começa a ampliar o seu horizonte, você fala, peraí, eu consigo numa tarde atender 4, 5 pacientes, no bloco cirúrgico eu operaria 1. E tem paciente que não tem perfurante, não tem insuficiência de safena, tem varizes tronculares e tem úlcera. De onde vem esse refluxo? Será que a gente não achou refluxo? Será que vem de cima? Será que tem um refluxo pélvico? Às vezes a gente se surpreende. Às vezes a gente pega pacientes com perfurantes atípicas, né? Então, é por isso que é importante você saber. Quem não sabe o que procura, não sabe interpretar o que acha. Então já começa por aí. Então você tem que saber variz atípica, localização atípica, não achou insuficiência das safenas, não achou perfurante, você procurou direito, deixou o paciente o tempo suficiente em pé. Porque eu acho que assim, o Arthur tá falando muito da safena, safena calibrosa. Mas assim, tirando do SUS, por exemplo, às vezes no seu consultório você quer indicar uma termoablação, uma coisa mais sofisticada, mais bonita, mais comercial, mas a espuma continua ali como um tratamento adjuvante, porque às vezes é o que você falou, né? Ela chega em lugares que a cirurgia não chega, o laser não chega. Então ela vai ser útil, certeza. mesmo fora do âmbito do tronco safena. A minha pergunta é assim, né? Como vocês escolhem a concentração do polidocanol e o que vocês usam de critério em um caso desafiador como esse, né? Depois você conta para nós como que você fez para fechar essa veia. Mas de forma geral, qual é a opção da escolha da concentração? Os consensos europeus, consensos americanos, você usa... Veja, no começo tinha concentrações de 1, 2 e 3%, né? A gente tinha... Depois a gente aboliu a de 2%, porque a gente viu que de 1% a 3% você resolve a maioria dos casos. E aí, é o que você falou, eu vou chegar lá. E o que você falou, os consensos não dizem para tratar varizes tão grandes. E hoje o que mais a gente usa é 3%, porque já chegam varizes de grande calibre. Então, o que diz os consensos? Safenas menores ou igual que 4 milímetros, 1%. De 5 a 8, 2%. Maior ou igual a 9, 3%. É claro que isso não contempla as recidivas, não contempla as tromboflebites, não contempla as varizes próximas de lipodermatofibrose, esclerose, locais de celulite. Então, é o batidão. Nas recidivas,
E principalmente nos pacientes com insuficiência venosa, você acaba dando mais atenção com o polidocanal de altas concentrações a 3%, porque a veia é rígida, né? A veia não faz aquele espasmo legal. Então, você precisa de líquidos mais potentes. A parva, como ela não chega a calibres tão grandes, geralmente com a espuma a 1% você trata a maioria das parvas. Mas você usa na parva o mesmo esquema da magna, de acordo com o calibre. Até 4,1, 5,8,2, maior ou igual a 9,3. E nas tronculares também. E as perfurantes, aqui a gente tem perfurantes de 10 milímetros, 12 milímetros. A gente sabe que as perfurantes, quando você começa a mapear, você vê muita perfurante de reentrada. Você vê mais perfurante de reentrada do que insuficiente. E as que são maiores que 3,5, 4 milímetros, né, Godoy, elas geralmente são insuficientes. E aí você tenta usar a menor concentração possível, a 1%. Se é uma perfurante com pele sã, pele boa, às vezes você usa 0,5%. E então, via de regra, isso. Então, se você tiver a 1 e 3%, a dica que eu dou é o menos é mais, sempre. Tá na dúvida? Usa menor concentração. Deixa eu sair um pouquinho da concentração, né? Assim, queria falar um pouco de punção, né? Porque puncionar de uma safena ou uma veia que você está vendo, acho que a maioria das pessoas não vai ter tanta dificuldade em fazer. Mas qual que é uma dica técnica da punção, por exemplo, de uma perfurante, como você está falando, ou de uma reticular, assim, e como que o ultrassom ajuda nesse contexto? Eu diria assim que tem dois aspectos muito importantes. É uma dica que eu dou para quem já está fazendo ou que vai começar a praticar a técnica. Em primeiro lugar, marcar a perfurante. Eu acho que com ultrassonografia, você marcar a perfurante, você ter anotado com a medida do colo daquela perfurante e se ela é direta ou indireta, ou seja, se ela faz conexão com o tronco safeno ou não. Acho que essa é a primeira dica importante, é esse mapeamento. Segunda questão, que a punção ela tem que ser ecoguiada. Tá? A gente escuta muitas vezes assim os colegas falam, hoje eu fiz uma escleroterapia com espuma e eu nem precisei do ultrassom para puncionar, porque a veia era bem visível, bem superficial, tudo bem. Só que você precisa que a punção seja ecoguiada, você precisa dominar essa técnica, porque não só você vai ver a agulha dentro do lumen do vaso, você não vai... Imagina você transfixar um vaso e injetar um polidocanol a 3% no subcutâneo, o que vai acontecer? Não vai ser bom para o paciente. Então, não só você percebe que treinar a punção ecoguiada é importante, como você acompanha o caminho da espuma. E, normalmente, a gente faz isso de uma maneira bastante delicada, de uma maneira bastante cuidadosa. A gente não injeta a espuma num grande volume, com grande velocidade, a gente injeta a espuma em baixa velocidade para que a gente possa acompanhar o caminho. E é como a gente comentou aqui no começo, né? A espuma surpreende, porque ela vai onde o bisturi não chega, e muitas vezes você está acreditando que ela vai caminhar pelo tronco safeno e ela acaba indo pelo leito de menor resistência, por exemplo, uma tributária mais calibrosa. Ótimo. Então, nesse momento, bom, eu não alcancei, eu entrei porque eu queria ocluir o tronco safeno. Às vezes a gente punciona uma safena ali no terço médio da perna, acreditando que vai chegar em coxa, não chegamos, a espuma ela foi... E aí vamos ter que fazer uma segunda punção. E aí? Aí, na coxa, a safena está mais profunda, né? Você tem um pouquinho mais de tecido adiposo, e aí? Vamos dominar a técnica. Vamos dominar a técnica. E uma coisa que a gente insiste muito com os residentes, não puncione, primeiro, se não for ecoguiado, segundo, se você não aprender a ver a ponta da agulha com ultrassom. Porque é uma coisa muito comum, o residente olha uma estrutura refringente, a agulha está aqui, né? A agulha está aqui, pá! A gente fala, não. A gente procura puncionar cuidadosamente, enxerga essa ponta da agulha, ensina as diferentes técnicas de insunação para eles, para que naquele momento ele possa não só puncionar a veia, mas seguir a espuma e ver se o tratamento está sendo efetivo. É interessante, o Tios falou sobre espasmo venoso. Durante o tratamento, se você percebe um bom espasmo venoso, você já tem uma impressão empírica, claro, mas que o teu tratamento tem uma grande chance de sucesso. E o espasmo clínico, visual. Fica uma canaleta, e o espasmo ecográfico. A veia contraiu, você tem uma safena de 10 ou com uma variz trocular de 10, ela foi para 5, 4, e o espasmo clínico também. Então a gente fala bom espasmo clínico e ecográfico, isso é legal. Então, e isso que o Godoy falou,
nunca injetar sem saber onde está. Você tem técnicas que você pode testar antes, né? Mas sempre é cogueada, preferencialmente, a não ser que seja assim. Às vezes eu estou palpando uma safena que ela está colada na pele. E eu posso eventualmente até puncionar com scalp se você tiver bastante habilidade com quem colhe sangue. Mas caso contrário, não, vá guiado para você saber onde está. Porque a veia superficial ela é mais difícil às vezes do que a veia profunda. Ela é a veia bailarina Ela daquela dança, bailada, Eu acho. né? Ou a veia, ou ela está flebitada, ou já teve linfangite de repetição, e quando você punciona ela a barriga, e você não consegue, você tem que fazer às vezes um Seldinger nela, você tem que transfixar, e na volta você acessar o lume do vaso. Então aí você vai pegando jeito, mas você consegue acessar todas as veias de todas as formas. Godoy, tem um N que você julga adequado para esse cara estar apto a fazer punção ecoguiada? Olha, se eu vou falar, vou chutar um número assim como experiência própria, sabe? Eu acho que em torno de 20 casos, eu acho que quando você faz, você já tem assim, casos variados, eu acho que você já tem uma experiência inicial para você falar, poxa, a partir daqui eu tenho mais segurança. Eu acho que menos do que isso, não. Porque, inclusive, do que a gente lê, né, até interessante, você vê muitos artigos assim falando de escleroterapia com espuma com um N assim de 40 casos, 50 casos, 60 casos. Mas por quê? Foi o critério de seleção, né, dos pacientes. Mas eu acho assim que 20 casos seria um número bom para você poder ter uma experiência, por quê? Você ali nessa amostra você vai ter pacientes com um CAPC6, muitas vezes paciente com CAPC3. E você está se adaptando ali a diferentes situações. Muda demais. E se a gente for ver, o europeu é magrinho, cara. O brasileiro é mais gordinho. Vocês têm o padrão europeu, né? Não tem o padrão mais brasileiro, né? Então, assim, a coxa mais gorda, tal, né? É mais difícil. O que é mais fácil? Você comprimir uma safena de um magro ou uma safena de um obeso? Então, aí vai avançando a idade, os mais idosos têm mais gordura na coxa, gordura no joelho, é mais difícil. Então, o ultrassom, ele ajuda também a você definir qual a profundidade desse vaso. O que vocês usam para puncionar a latiose? Então, depende da profundidade. Habitualmente, quando os nossos scalps são curtos, né? Bastante. Então, quando você tem uma safena que até 1,5 centímetros de profundidade, você pode usar o que você quiser, scalp ou gelco. Se ela for mais profunda, a gente opta pelo gelco. E tem situações que a gente funciona com kit introdutor, quando você não consegue, quando ela é muito profunda. Mas só uma observação do gelco, que não seja aquele que retrai, tá? Aquele gelco que tem uma trava, né? Né? Não, tem que ser o gelco raiz, sabe? Antigo, aquele que o gelco antigo. você coloca, ele chama-se gelco, ele tem uma agulha por dentro, né? Exatamente, sem fazer Deixa eu voltar uma coisa, depois a gente cobra da gelco. Esse mais recente aí, deixa eu perguntar só do gelco um pouco aqui. de dor de cabeça pra gente. Vocês canulam ou deixam agulha? Com o gel. Não, a gente retira a agulha e deixa canalado com gel e fixa. Fixa e aí coloca uma extensão ou a seringa vem direto no plastinho do gel? Isso, aí tem as duas técnicas. Aí depende da habilidade de quem está começando a fazer. Tá. Eu sugiro para que quem está começando a fazer, coloca um Polifix, facilita. Isso aqui. Lava com soro fisiológico, Polifix. Quem já está mais habilitado. Né? Também acontece de você perder a punção por coagular o kit que você está colocando no Polifix, porque o refluxo é grande, né? Se você já tem habilidade, você conecta direto. E se você já tem mais habilidade ainda, você funciona direto. Queria voltar no Godoy, porque a gente estava falando da punção. Sim. E estava falando que você explica para o residente, pega na mão dele, ensina como é que... Né, a insolação. Com certeza. Explica para quem está ouvindo a gente. Tem preferência transversa, longitudinal? Em que caso faz o quê? É assim, isso vai muito da impressão de cada um, né? Você tem duas técnicas para puncionar qualquer vaso. Você tem a técnica, a gente fala vulgarmente, transversal e longitudinal, né? Ou fora de plano e no plano, né? Então, o que acontece? Para as veias mais calibrosas, realmente, se você fizer a punção axial, né? Punção fora de plano, para as veias mais calibrosas, parece que vai muito bem a punção dessa maneira, porque você consegue, o vaso é calibroso. Você Fala vulgarmente, longitudinal. Então, tem o longitudinal e o transversal, né?
Então, essa técnica que a gente fala transversal, que é fora de plano, parece que vai muito bem para os vasos mais calibrados. Sim. Eu estou falando de safenas de 10 milímetros, de 12 milímetros, de 14, vai muito bem. Agora, na minha impressão pessoal e na nossa experiência, que eu acho que o Chelsea concorda comigo, quando você não tem um vaso tão calibroso, vai melhorar a punção no eixo longitudinal. Por quê? Você acompanha a ponta da agulha desde quando você começa a introduzir no subcutâneo, você é até capaz de voltar um pouquinho o seu probe e ver se você está na angulação certa e prosseguir com segurança. Quando você tem um vaso menos calibroso, veja, se você pensar numa safena de 5 milímetros, se você desviar meio centímetro para a direita ou meio centímetro para a esquerda, você está fora do vaso. E aí, qual que é a grande besteira? Né? Você vê uma agulha adiante do vaso, vê ela no seu transdutor, aí como ela está passando adiante da veia, você acha que ela está dentro da veia. E aí você vai, se você não testa refluxo, etc., você injeta. Então, nesse sentido, eu acho que é mais seguro você fazer a técnica por punção longitudinal, você acompanhando a agulha em todo o seu eixo. Eu acredito que seja melhor. Alguns já defendem o contrário. Não, eu prefiro o axial que eu perco menos tempo, etc. e tal, mas a minha impressão pessoal, assim, do número de vezes que você pode errar, e você sabe que quando você punciona a veia e perde, ela espasma naquele ponto, você passa para um ponto mais proximal, mas aquele ponto mais distal você deixou de tratar. E aquele espasmo que acabou de acontecer, a veia depois ela vai voltar ao seu calibre normal. Você não tratou. Então, eu acho que é mais seguro você aprender a técnica longitudinal. E o que a gente vê é que todo mundo que está começando vai na transversal, por conta dos acessos. Então, no acesso o vaso é calibroso, você pega uma jugular nos acessos centrais. Quem passa pique está mais acostumado no modo transversal. Você passa muito a pique, Fábio? 5 por dia, assim, eu considero que... Então, é um bom volume? Acho que é uma piada interna, desculpa, Tio. Tá, eu passa entendi, pique pra caramba. Entendi. Então, quem passa pique vai no modo transversal. Sim. Agora, Você tem preferência, Arthur? Cara, vocês não fazem mais o transversal? Pra pique, por exemplo. Pra pique? Você não vai no transversal no pique ou você vai no longitudinal? Cara, eu vou no longitudinal. Agora, para acesso central, eu faço uma punção mista. Aonde eu vejo, né, eu acho que essa é a melhor, pego bem baixo aqui. Daí acho que é punção mista? Você vê o vaso no transversal, mas a agulha você vê em plane, você vê a agulha inteira vindo no vaso. Eu faço assim também. É bom pro guia subir por cá. Oblíquo, oblíquo. Você funciona bem baixinho a jugular, né? Isso? Faz assim e também. Você tá no transversal, mas a agulha tá vindo. A agulha tá vindo. Você pode deixar um pouquinho oblíquo para poder descer melhor. Aí você já deixa a agulha direcionada para ela descer pro guia pela não veia subir. Jugular. Pro guia não subir. Entendi. Quer dizer, essa é marota, essa é avançada. Isso aí não é nem longitudinal, nem axial, né? Essa é uma brasileirinha. Exatamente. Quem não faz, vocês complicaram a situação aí. Né? Exato. Não, a gente facilitou, porque a agulha fica direcionada, ela fica apontada para ver a Mas para espuma, você acha que essa técnica mista, ou o que o cara quiser chamar, funciona? Eu acho que numa safena calibrosa funciona. Eu acho que a melhor técnica é aquela que você aprendeu a fazer. Sabe por quê? Porque a espuma vai seguir o fluxo. Então não é igual uma artéria, você tem que funcionar na direção do que você vai tratar. Você funcionou de lado. Não tem problema. A espuma vai ser refluxo para cá sem falar. Deixa eu fazer uma outra pergunta de cunho muito prático. Eu faço espuma também, e aí depois de um tempo, a presença do polidocanol na seringa faz a seringa ficar difícil, né, de progredir o êmbolo e tal. Pode falar marcas, não tem problema nenhum. Vocês têm alguma preferência para que o êmbolo não trave na hora que o polidocanol permanece muito tempo dentro da seringa? Sim, começa da seringa, né? A seringa mais siliconada trava menos. Só que quanto mais siliconada, mais inativa a espuma. Lembrar que o silicone inativa um pouco a espuma também. Outra coisa que eu vejo é, às vezes, a pessoa fica fazendo a espuma há muito tempo. Então, a espuma é o último a ser feito. Você, então, identificou onde você quer puncionar. Garante a punção. Garante a punção, fixa a punção. A espuma é o último a ser feito. Se você começa, faz a espuma, faz 10, faz 20, faz 30, quanto mais você fizer, mais você começa a travar a seringa. Então, tem que ser uma coisa, é o último a ser feito mesmo. Tá tudo pronto? Tá tudo funcionado? É igual aquela história, vai disparar a endoprótese aqui, tá tudo ok? A mesma coisa, tá tudo preparado? Agora você faz a espuma e injeta rapidamente a espuma. Lembrar que também a gente precisa de micro bolhas ou do mousse, do escleromousse. Então, lembrar que quanto mais tempo a gente demora,
mais tempo, mais vai se desfazendo, maiores as bolhas. Então, é mais fácil. Mais fácil não. É melhor você encher essa sala com bolas de gude, porque você vai aumentar a superfície de contato endotelial, do que com bolas de circo. A bola de circo vai ter uma superfície de contato muito menor. Então, por isso que é importante uma boa espuma de boa qualidade. Tanto de marca, quanto de seringa que você está usando, uma seringa que deslize bem, e quanto a tempo. Qual que é a tua marca preferida? Minha marca de qual? Seringa. Eu uso da Terumo. Eu acho que a Terumo é um bom custo-benefício. Você acha também, Godoy? Eu concordo. Eu gosto da Eu Terumo. acho que vai bem, você consegue, o êmbolo, você consegue deslizar bem para poder fazer a punção. Eu prefiro da Terumo. E lá no solo do servidor eu uso muito as seringas de acrílico da hemodinâmica. Quando eu vejo que eu vou usar 8, 10 ml numa punção única, eu pego as seringas de hemodinâmica. Então elas são de acrílico, elas são siliconadas, mas em pouca quantidade, ele inativa menos a espuma. Mas aí é aquilo, você também tem o melhor dos mundos. Em 1 minuto você começa a injeção da sua espuma. Então, por isso que você não pode perder tempo para conectar e para começar. Sim. Depois de 3 minutos, essa espuma já se desfez muito. Pegar aquelas seringas de vidro da peridural antiga. Não é? Eu vi essas paradas, eu sou do tempo que tinha essas ainda. Via Difícil de acreditar. E sem fazer Difícil de merchan, acreditar. É verdade. e sem fazer merchan, mas fazendo, Tinha. eu já tentei Tinha todos os polidocanols aqui, ou polidocanóis, terminado em L é OIS, né? Então, todos os polidocanóis do mercado. E o que eu mais gosto é um que vem de BH. É o mais estável, que faz a espuma de melhor qualidade e mudou o meu resultado. Como é que chama? Chama Ingemed. Gemed, depois vocês Gemed. passam no setor financeiro para Isso, depois- acertar com a gente. A gente fez uns testes assim, né? Produzir a mousse e deixar na bandejinha Na ali, bandejinha, né? Pra ver o que E acontece. ver o que é, quem que cedia primeiro, né? E realmente quando a gente teve conhecimento dessa espuma que ele está falando, dessa Da Ingemed. servidora aí, E é interessante, laboratório de manipulação, laboratório de né? manipulação. A gente Teu viu filho que tá realmente plantando- durava mais. Teu filho tá plantando feijãozinho no algodão, dele tá testando mousse, Pois derrete é. mais Não, e fácil. detalhe, quando você pega o mousse e você joga... é igual você fazer um mousse mesmo. Tem um mousse tem um ponto. Vocês gostam de cozinhar? Não. Não, é só uma tragédia na cozinha. Eu também não, eu gosto de comer. Bom, todo gordo gosta de comer. O Arthur pega o whey protein e mistura. Eu sou bom Ele nisso, faz cara. isso. E aí, o que você faz? O mousse, se der um ponto... Passou, ele fica duro. Nossa, Ele virou não Ana che- Maria Braga aqui. Não né? chegou, ele fica mole. A espuma é a mesma coisa. Você precisa daquela espuma que ela faz um montinho ali. Então a gente fez esses testes. Até mandei no grupo lá da Vascular. Olha a diferença de marca. Com a mesma técnica, o mesmo cirurgião fazendo, com a mesma seringa, do mesmo jeito. Exatamente do mesmo jeito. Colocando na diferença. mesma superfície. Faz diferença. Uma fica um montinho assim, a outra fica Derrete, né? é. Cara, eu tive contato com a Veritena lá nos Estados Unidos, que A é Veritena. a espuma pronta lá. Mas então. Mas Industrializada. Cara, né? quanto custa? Cara, Mesmo Uma para ampola. eles é caro, assim, Tá não é vendo? todo o serviço de saúde que cobre. E você falou de espuma de barbear, era exatamente uma espuma de barbear. Assim, é linda, bonita, né? bem bonita, você não vê as microbolhas e ela vem certinho na dose, assim, um frasco grande. Vamos falar de bem dose então. interessante. Quantidade de espuma por sessão. Segue guideline, dá para extrapolar? Se você quiser ter segurança, segue de guideline. Mas ele trata uma veia de Ele 21. fez uma cara ali. Quem tá Tem que tomar cuidado. Mas o guideline, é lógico que você vai de acordo com a sua experiência também. Mas por que antigamente tinha muita TVP? Eu me lembro no começo dos anos 2000, a espuma chegou aqui no Brasil, a coqueluche da espuma, 2002, 2003, 2005. Isso, Eu me lembro, aí vieram os italianos, vieram os espanhóis mostrando a espuma, e bem depois vieram os franceses. E, na verdade, na minha concepção, os franceses são os que melhor fazem espuma, mas há controvérsia. Mas, enfim, aí o que eu via e o que eu ouvia falar? Rapaz, eu tratei ali um paciente, ele tinha umas varizes gigantes, eu injetei 40 ml, ficou top. Aí vai ter TVP, vai ter TEP, vai ter
pode ter isquemia cerebral até. Então, se você seguir os consensos, não passar de 10 ml, com margem aí para 12 ml, os consensos estão querendo ampliar um pouco esse valor, eu acho que não deve. E isso é invariável ou variável em relação à concentração? Invariável, é a solução. 10 ml de solução, independente da concentração. Agora, o interessante é que também as complicações vão depender da velocidade de injeção, que o Godoy falou. Então, é uma mão no peixe e outra no gato, né? E outra na frigideira, né? É uma mão no peixe, uma no gato e outra na frigideira. Então, por que você tem que fazer? Você está olhando o ultrassom, você está perguntando para o paciente se ele está com dor, você está vendo se não perdeu a punção, você está vendo se a espuma não desfez. Qual que é o cuidado principal para evitar TVP quando você vai tratar perfurante? Rapaz, olha... Assim, local de punção, velocidade, o que vocês contam pra gente? Uma primeira impressão assim é a gente tem que falar primeiro perfurante de perna, né, abaixo do joelho, e perfurante de coxa, são coisas diferentes, né? Geralmente, quando a gente vai tratar uma perfurante de coxa, que geralmente é perfurante do canal dos adutores, ela é bem mais calibrosa, e aí você tem dois problemas, né? Ela conecta a safena, porque ela é uma perfurante direta, e ela está conectando com o sistema venoso profundo, normalmente com a veia poplite. Então, é muito interessante que você possa, muitas vezes, fazer até uma punção indireta, né? Você punciona uma veia tributária que vai desaguar nessa perfurante. Que é o ideal. Que é o ideal, que é o que a gente procura fazer em primeiro lugar. E a compressão, né? Quando você vê que a espuma está chegando perto daquele sítio, a compressão. Para as veias de perna, a gente tem tomado um cuidado, muitas vezes, de tentar fazer uma dorsiflexão plantar, para que essa espuma... Mas sempre, essa espuma, ela tem que chegar na perfurante. Só que mesmo assim a gente sabe que a gente corre um risco de TVP. Ela tem que chegar, mas não pode passar. Mas não pode ultrapassar aquele risco, plano. né? Cara, mas você não acha isso meio teórico? Eu acho isso tão teórico. Sim, também. Tipo, não rola, vai entrar no profundo. Não. Vai, mas ela vai entrar inativada em pouca quantidade. Eu acho isso tão teórico. E é 1% que vocês usam? Não, mas olha... 1%. Depende. Eu vi uma aula uma vez lá Nós vamos a 3% também, muito calibroso. Eu vi no congresso no European, em que o Hugo Parche falou que a compressão está na mão de quem aplica. Então você pode causar uma catástrofe numa bota de una ou pode trazer um benefício excelente para o paciente. E a espuma, a mesma coisa, está na mão de quem está injetando. Você tem o controle total na sua mão. Por isso que você não pode deixar o cabeçudo nessa hora, do o R ultrassom é fundamental. menos... Não pode Não, fazer, você nem não sei consegue. Entendeu? Você tem que falar, perdeu meu, o caminho. vai de leve, porque assim, e aí você vai injetando e você vai acompanhando a espuma passar. Para quem está começando, às vezes morre de medo, o cara, ele já vai lá e mete o dedão e comprime a perfurante. Qual que é o problema você comprimir a perfurante? A espuma não vai chegar. Então você tem que deixar a espuma chegar olhando ela chegar. A hora que ela começou a chegar, você para de injetar. Tem que ser sangue frio. Sangue frio, cara. Sangue... E quais são... Coisa que, Claro, fica à vontade. Arthur, é muito importante salientar que, assim, realmente, o caminho da espuma, ela vai uma parte ser drenada para o sistema venoso profundo, como é o sistema venoso superficial. Sem dúvida. Só que seguindo esses cuidados, essas manobras, ela vai chegar numa concentração menor, mais diluída, porque você tomou esses cuidados, e ela vai ficar estacionada naquele ponto onde você quer tratar o maior volume dela. Então, essa é uma dica importante. Isso que eu ia te perguntar. Para não ter um washout ali, para não ter manobras lavar, né? pós-injeção, assim, vocês elevam a perna, fazem dorsiflexão ativa, passiva, vocês fazem alguma coisa assim? Aquela história da espuma do champanhe ou da cerveja, se alguém quiser tomar cerveja, de subir a perna. Sim. Vou falar assim. Não, então, como é que eu falo? Mas a preferência pessoal. Cerveja ou champanhe, você diz? Rapaz, depende da marca, né? Depende do momento. Depende, né? São 9h30, já dá pra provar. Não vamos falar depende da companhia, que a mulher da gente mata a gente. Isso eu não Com vou a falar, esposa. não. Né? É sempre a mesma esposa. companhia. Não sei de onde você tirou Então, assim, não, a companhia pode ser os amigos, cara. Ah, sim, claro. Porque eu pensei em champanhe, Você romantismo. sabe qual que é a parte do corpo? Tô pensando. Você sabe Cerveja com os amigos. qual é a parte mais suja do corpo? Vou deixar contigo. Eu vou deixar. Não vou me arriscar nessa aí. É a mente, cara. Foi bem. Foi muito bem. Excelente. Mas continuando, como é que você... Manobras pós-injeção. Manobras pós-injeção. Eu gosto de deixar o paciente com membro elevado. Tá.
Não é que eu aprendi assim, mas eu peguei a minha rotina assim. Eu injetei com o membro elevado, aí a espuma chegou onde eu quis, aí eu tiro da posição, que ela já chegou onde eu quis. Não preciso mais que isso. E lembrar que depois de 20 centímetros que percorreu aquela espuma, ela já está sendo inativada. E aí, o que é legal é você fazer uma boa compressão extrínseca. Aham. Uma boa compressão extrínseca. Então, se você pode fazer uma compressão manual, você pode fazer uma compressão, colocar um fulcro ali, colocar um peso peso de 5 quilos ali por sobre o local, né? E aí depois depois que eu tiro o paciente, eu tirei o paciente da posição, terminou o procedimento, eu revejo como é que está o sistema profundo. Se está compressível ou não, faço no modo B e no collar, para a gente ver que se realmente ele está passando um bom fluxo, se não teve nenhuma complicação. Agora, você pode fazer em decúbito dorsal horizontal. Quando eu vou funcionar, eu ponho em proclive. Quando eu vou injetar, eu ponho em Trendelenburg. E depois que eu injeto, eu tiro, deixo um pouquinho, deixo em DDH e faço a compressão. E aí põe meia, A gente deixa o compressão paciente um pouquinho de excêntrica, repouso, faixa. né, antes de Faz dispensar. igualzinho, Godoy? Eu tenho alguma Sim, a gente complementação? faz junto, não. Eu, na verdade, muito aprendi com o Sérgio, né? A gente... E aí manda o dente andar, o que você faz? Isso, então, eu não tenho pressa de fazer, porque eu deixo o paciente depurar bem aquela espuma. Aham. Porque o que a gente vê de acidente é injeção rápida, grande quantidade, e o paciente levanta muito rápido, principalmente os obesos. Porque o obeso ele faz valsalvo, ele fica estressado, e aí a hora que ele levanta, ele faz uma bomba aspirativa e aquilo dá uma síndrome vasovagal. Mas o que mais dá síndrome vasovagal é a liberação de endotelina. Sem dúvida. E a endotelina está relacionada à quantidade, não a volume, não é a concentração. Então, se você injetou demais, por isso você tem que seguir os consensos. Às vezes quando você passa do ponto, vale a pena se fazer a profilaxia, sempre, e fazer um retorno mais precoce. Quer dizer, aqui Profilaxia com- Quimioprofilaxia. Então, depende do peso, né? Você pega um gordinho, eu faço com 60 de enoxa. Se eu pego um paciente até 80 quilos, faço com 40. Às Faz vezes, uma dose e manda pra casa. uma dose eu mando para casa. Às vezes eu estou no consultório e eu prefiro ter o comprimido. No hospital não tem injeção, no consultório eu tenho comprimido. Eu já dou, ele terminou, eu falo, ó, vai ali no bebedouro, toma ou vai no café. Comprimido de que e qual dose? Isso, um comprimido de rivaroxabana, uma dose de 10, profilático. Profilático. E o que vocês veem, assim, nesses anos de experiência, fazem muito, a gente percebe isso, de complicação que vocês têm lá no IANSP e que é mais corriqueiro? Acho que a primeira, que eu não chamaria de complicação, né? Eu acho que é a evolução natural do procedimento é a dor, né? A dor pós-procedimento, um pouco de hiperemia. Às vezes a gente faz um retorno em uma semana, que é muito importante, a gente fazer o procedimento, seguir o paciente dali a 7 dias para estar vendo ele de perto, a gente orienta, que pode doer um pouco, que pode inflamar, né? Muitas vezes a gente tratou um leito muito extenso, a gente prescreve um anti-inflamatório por 5 a 7 dias, um analgésico, e vai acompanhar esse paciente. Acho que essa é a primeira, vamos chamar assim, primeiro desfecho que a gente vê mais frequente, essa dor e a hiperemia, que é natural, que na verdade é o esperado, né? Sem dúvida. A gente inflamar a veia para ocluir. Trombose venosa profunda, a gente vê pouco, mas a gente vê. Eu diria assim, em torno de 2%. Vocês pesquisam dos ativamente? pacientes. E a gente Sim. faz busca ativa. Porque a gente faz o ultrassom Doppler pós-operatório. Que o cara que fala que não tem é porque Não ele não dá tá olhando. 2%, Marcão. Então, a gente estimou 2%, né, no último levantamento que a gente fez. Porque a gente estimou, porque o que aconteceu? A gente tratou vários pacientes mais idosos com dificuldade de mobilidade, Teve um viés aí. Nesse com veias de grosso levantamento. calibre. Sim. Então a gente injetou um pouco mais de espuma. A gente viu que as TVPs ocorreram mais quando você passou do ponto. E importante, por exemplo, quando você está injetando, você tem que fazer buscativo, ficar de olho na femoral, se for a magna,
mas você mapeou e viu que não tem perfurante no hunter, não tem perfurante no joelho, não tem perfurante da panturrilha, na perna. tudo. Às vezes você tem 3 perfurantes na safena, né, Marcão? Sim. Às vezes você tem perfurante. Outro dia a gente achou uma perfurante não, eu e o Rogerinho, a gente viu a epigástrica, ela saía direto da femoral. Ou ela drenava direto na femoral, não tinha epigástrica. Tinha essa fena e tinha uma veia de grosso calibre entrando na femoral, entrando já de epigástrica. Quando eu falei pro Rogério, Roger, o que é isso, cara? Ele falou, vira e mexe eu vejo. Eu não achei epigástrica, eu vejo uma veia de grosso calibre aqui. Então você fazer busca ativa te dá segurança. E na dúvida, se saturou uma muscular, se foi para uma perfurante, se foi para... Faz uma profilaxia. Faz profilaxia. Eu te digo mais, na dúvida, deixa de Tá. coagulado até 7 dias. E de pigmentação, pessoal, que eu acho que assim, para quem não tá num serviço público, quem tá num serviço particular, é o grande dilema, né? Dilema Pigmentar a perna das pacientes. E atire a primeira pedra quem nunca pigmentou uma paciente, né? Como é que vocês Eu veem isso? tenho um amigo que nunca teve Nunca. hiperpigmento. Nunca, cara, ele é patologista. É igual ao TVP, o cara que nunca teve é porque ou ele não procurou ou porque ele não tá conversando com os pacientes, né? Porque Sim. acontece. Mas a hipercromia ocorre com glicose, ocorre com cirurgia, ocorre com laser. O laser da discromia pode ocorrer. E quando você está tratando insuficiência venosa crônica, tem menos esse problema. Se tem uma úlcera na perna, não pega tão mal. Você Na verdade, o que a gente vê, né? Os fototipos mais altos tem mais, né? Eu acho importante a gente comunicar para o paciente esse risco, né? Porque tem pacientes que, assim, você pega uma paciente CAP C4, tudo bem, ela já tem alterações tróficas de pele, mas muitas vezes para ela, surgir outra mancha, vamos dizer assim, falar bem o português claro, para ela pode ser um problema. Então, isso aí também vai na elegibilidade dos pacientes. Aham. Você conversar bem e falar, olha, a gente vai fazer um procedimento que pode pigmentar. Deixar O claro. paciente já tem, mas a mulher brasileira é muito vaidosa, né? Isso a gente percebe muito na enfermaria de cirurgia vascular. O paciente amputou o 4º e o 5º dedo, só que os outros 3 que sobraram era pinta. Puta, isso é muito curioso, né, cara? É curioso, né? Como a mulher brasileira né? ela é vaidosa, ela cuida daquelas unhas e ela pinta, e ela não tem 2 dedinhos. Quer dizer, teoricamente o pé dela já não é mais um pé estético, mas ela trata como se fosse. E a mesma coisa para as varizes. Então, assim, eu acho que a maior parte do público que a gente trata é feminino. É importante a gente comunicar que pode pigmentar, mas, por outro lado, a gente faz de tudo para que isso não ocorra. Então, todos esses cuidados, a gente trabalhar bem a concentração, elevar o membro, fazer o acompanhamento pós-operatório, drenar os escleros quando tem... Boa a gente pode compressão até falar extrínseca, até um drenagem pouco disso, precoce do drenagem precoce dos esclerotrombo, escleros, tudo isso vai reduzir a tua taxa de E tem um bom pigmentação. amigo dermatologista também. Isso, Sim, mas ajuda. você não vai, exatamente, você não vai fugir em alguns casos de ter uma pigmentação que Pra te você mandar mesmo não os esperava. pacientes e pra você Mas assim, devolver, não é uma coisa tão frequente quanto a gente imagina. Assim, que isso falava que era interessante. 30%. Tudo é perspectiva, Não, eu acho depende que do não. público, né? Eu fiz um levantamento no servidor, até a Sara me ajudou. Ela foi da turma de vocês, a Sara não? Não foi. Ela já é de umas turmas A mais Sara me antigas. ajudou, a gente fez um e-poster que a gente mostrou nos congressos, que a gente teve 20% de hipercromia. Mas os nossos pacientes eram CAPC 4, 5 e 6. Aham. Ou seja, os pacientes já chegavam com hipercromia. Sim, já tinha. E a gente tem que lembrar doença que a gente está instalada. num país mestiço. Então aqui a gente é mistura de raça. Então a tendência é que a gente tenha a pele mais escura. Então eu brinco que tá na cara que vai manchar quando você vê o melasma. Então você olha para a cara do paciente, se o paciente tiver melasma, vai manchar. Às vezes o paciente muito branquinho, mas que tem muita sarda, vai manchar. E uma pergunta simples, quando você toma sol, você fica vermelha ou você bronzeia? Deixa eu ver uma cicatriz que você já tem. Será que essa veia ela é dérmica ou ela é subcutânea? Então, são várias variáveis aí. Será que você usou muita concentração? Será que usou pouca? Aí o tempo é que vai dizer, né? Será que injetou muito? Exatamente. Assim, tudo é prática também. Tudo né? é prática. tem uma curva. Você está sujeito. Agora, o mais importante acho que é você comunicar ao paciente e você falar que você quer atingir um objetivo. Se a paciente aceitar esses, que na verdade são pequenos riscos, né? Pigmentação é uma coisa natural de qualquer procedimento. Você faz o padrão ouro, que é o stripping, né? Porque, embora o avanço do laser, da radiofrequência também, eu acho técnicas maravilhosas, mas são sempre comparadas com o padrão ouro, que é a cirurgia clássica de safena. O stripping também você tem bastante hipercromia. E aí? Se você não conversou bem com a paciente sobre os riscos do procedimento,
Então, eu acho assim, agora, na nossa população, eu acredito que seja mais frequente do que você lê nos trabalhos internacionais. É diferente se, por exemplo, os italianos publicam muito sobre escleroterapia com espuma, os franceses. Só que Mas eles é não uma têm outra- grande preocupação é uma- estética. exatamente, é um outro tipo de Eu acho que assim, paciente, né? tudo o cara vai ter que curvar e ir aprendendo, né? Aprendendo. Mas também assim, não dá para o cara reinventar a roda. Tem muita coisa que já é estabelecida e que assim, é fundamental Você ter cuidado. Não, vá ir atrás de Sim, capacitação. a capacitação Eu é queria falar um pouco do fundamental. curso Cetros e como que isso pode ajudar o cirurgião vascular. Sim. O que ensina, quais são as Então, propostas. Vocês estão há anos fazendo isso, né? E ensinando os residentes de vocês. Então, puta sacada tentar ensinar quem não teve oportunidade de passar pelo IANSP. Sim, sim. A gente tem uma experiência lá de pelo menos 15 anos já no IANSP fazendo esse procedimento. E a proposta no curso dos Cetros é uma proposta bem clara, né? Da gente poder passar essa experiência pessoal, como o Tios falou, às vezes é um pouco além dos guidelines, porque a gente sabe que mesmo nos guidelines muita coisa ainda há de se definir, né? Você precisa de muitos estudos ainda para algumas questões aí. Mas, assim, o nosso objetivo é, primeiramente, ensinar a planejar esse procedimento da melhor maneira possível, com um mapeamento pré-operatório, com algumas dicas importantes sobre o que a gente chama hoje no ultrassom point of care. Eu acho que esse nome ele vem bem a calhar aqui porque a gente está falando, porque você não precisa ter como eu ensino meus residentes, né? Você não precisa mapear até o quarto ramo da tributária que saiu na face medial da safena magna, mas você precisa saber que existe uma grande tributária e muitas vezes ela sim sendo a origem do refluxo, por exemplo. Acho que isso é importante. Você saber as principais fontes de refluxo com mapeamento venoso, a gente ensina lá no Cetros a você conferir esse exame, porque é uma realidade. Isso é interessante porque o objetivo do curso é ensinar ensinar o aluno a tratar o paciente no consultório, né? Então, você trazer essa realidade para dentro do consultório. De que maneira? Você recebeu um exame de fora, o paciente tem varizes. Então, você aprender a fazer aquele screening, né, resumido, um exame venoso resumido para você planejar o seu procedimento. E a partir do momento que você planejou o procedimento, identificando as principais fontes de refluxo, você lança a mão da melhor técnica para aquele caso. Então, aí o planejamento do curso do Cetros é um curso de 2 dias, são 4 períodos, onde apenas um período é de teoria. Os outros 3 períodos são de hands-on com pacientes. E aí, nesse sentido, claro, são pacientes selecionados com vários CEAPs, né? Não são todos com cerovaricose, não são todos CEAPs C3 ou C4, mas o objetivo é a gente trazer essa prática porque o colega pode aplicar no consultório, ou seja, você ensinar algo que ele seja reprodutível. Porque muitas vezes a gente frequenta cursos, vê palestras, etc. e tal, mas não está na tua realidade, né? Muitas vezes, hoje a medicina, cada dia você tem um método novo, cada dia você tem uma tecnologia nova, mas a aplicabilidade daquilo muitas vezes não é tão factível, e a espuma é uma técnica muito factível. Então, acho que nosso objetivo maior lá é mostrar essa experiência que a gente trouxe, né? Tentar ensinar algumas dicas como evitar, inclusive, algumas complicações que podem ocorrer, né? Como tratar uma perfurante, como tratar um perfurante Sim. com segurança, por exemplo, que vocês têm perguntado. Eu vejo todo mundo pergunta, e as perfurantes, né, Marcão? Sim. E então é isso aí. Selecionar bem, fazer o procedimento bem, usando o mínimo possível de espuma. Se você tratou o ponto de refluxo adequado, você vai usar o mínimo de espuma naquela sessão. E saber fazer o pós, né, Marcão? Exatamente. A jornada toda, então, desde o diagnóstico. O primeiro dia o primeiro período é a base teórica. Aí depois, como eu falei, a gente tem 3 períodos práticos no curso, né? O curso é de 2 dias, uma carga horária de 20 horas. No segundo período do curso, prática, escleroterapia com espuma. O terceiro período do curso é a mesma coisa. No quarto período, a gente tem um enfoque no controle pós-operatório. Então, a gente traz pacientes que nós tratamos, né? E aí essas pacientes vão ser examinadas
para que os alunos possam ver o controle pós-operatório e sim, ver que muitas vezes a gente vai ter que fazer um segundo procedimento. Mundo real. A ideia é mundo real. A ideia não é Isso é fantasia. muito massa. A ideia é mundo real. Olha, a gente examinou uma paciente aqui, o tratamento ficou completo, ótimo, essa O paciente... guideline o cara lê em casa. Ele Isso, a quer gente já ir lá e pode aprender passar com para outro vocês. membro, por exemplo, se há indicação no outro membro de fazer ou não. Essa paciente a gente vai fazer uma segunda sessão, às vezes até planejado, né? Porque a gente faz muito, acho que o que a gente mais faz lá é estagiado, né? Os pacientes. Então a gente fala, nós fizemos um primeiro estágio, tratamos, por exemplo, a safena em coxa, né? E agora nós queremos fazer as veias de perna. Então vamos lá, perfurante. Isso, ensinar para o paciente, trazer para o mundo real, aluno, né? E mostrar para o aluno, e quando ele for ver o pós, ele vai ver se teve complicação para a pele ou não, Sim. se ficou fibrose, se hipercromia, se teve retração, se melhorou os sintomas. Então isso é legal, ele vai conversar com o paciente, ele vai perguntar, porque a maioria dos cursos você vê só o paciente e tchau, e você não vê mais. E para o cara se inscrever, ele tem que ter algum conhecimento prévio? Eu não sei nada de punção ecoguiada, posso fazer? Ou Então, não sei nem bater o pole, posso fazer? Já que você tocou no assunto, no primeiro bloco de prática, o primeiro bloco é treinamento de punção ecoguiada em infantos. Porque não dá para você começar a fazer uma prática de... Ensina a punção mista? Sim. Meu chapa, esse aí é o Procura se ensinar. No lugar. E exatamente, né? Eu quero falar as palavras, mas são os pulos do gato que a gente procura Pelo ensinar. que eu entendi, então, é bom para residente, bom para quem está começando. Então, conhecimento também, prévio. Então, a gente bom, acredita é bom, eu acho que que pra todos- um colega que esteja no início de carreira, mesmo ainda durante a residência, ele pode frequentar o curso tranquilamente, porque ele vai ter um beabá, isso é até um ponto de discussão. Você vai Porque... ter que arrumar um jeito de sair 2 dias da residência. Como vai ser sábado e mas domingo? muitos conseguem, muitos filho. conseguem, muitos conseguem. Férias. Como Isso vai ser até- sábado e domingo, vai facilitar. Ah, é sábado e domingo? sábado e Tem domingo. data já? O próximo evento? Então, o nosso próximo evento tem uma data para novembro, Ok. 19 e 20 de novembro. Correr atrás das vagas, então. Sim. E o que é interessante, como eu estava falando, a gente tenta o quê? A gente tenta nivelar os alunos, né? Então, até um ponto de discussão, quando começa o bloco teórico, as primeiras imagens, os primeiros ensinamentos, alguns alunos falam, mas isso aí eu já sei, eu vim buscar o pulo do gato. A gente fala, não, mas se a gente não nivelar aqui todos os alunos, como é que nós vamos para a prática? É. E aí nós vamos para a punção ecoguiada, e tem colegas que já fazem punções arteriais ecoguiadas, então ele acha até mais simples fazer uma punção venosa, o que eu vou dizer que não é. Tá? A punção arterial a gente faz com uma certa precisão maior que a punção venosa, porque a artéria, quando se punciona, ela jateia, né? O refluxo, a veia, às vezes dependendo da Tá veia, lá, E é você mais, acha que está e lá, é mas mais você fácil de achar artéria, tá Exa- pulsando, você sente na mão, né? A Exatamente, veia né? você não sente. Então a gente comenta todas essas coisas e a gente tenta nivelar os alunos de modo que quando você chega na hora do hands-on, que já é na segunda metade do primeiro bloco do curso, esses alunos possam estar com conhecimento nivelado para aí sim poder discutir. A gente faz uma discussão muito rica de experiências pessoais, tenta trazer para o nível do que a gente faz na nossa prática diária, e muito do curso é baseado em experiência própria. Muito do curso é baseado em dicas, em o que você pode... Bom, isso ficou bem desenvolver no dia a perceptível dia. que vocês dominam completamente aí, né? Fecham casos bem complexos, fazem há muito tempo, né? Passaram Sabe pela que é legal de transformação do quando mercado. Você assim, que monta um grupo e vira um canal aberto para você tirar dúvidas, se for do Sim. consultório. Isso é puta bom, cara. Você pode pegar o telefone do Dr. Godoy e mandar mensagem sexta-noite para tirar dúvida dos casos. À vontade. É à super vontade, bom. Depois você liga pro Tiossi sábado de manhã, domingo. À vontade. Não, você deve ter um grupo de WhatsApp pro cara depois tirar as dúvidas. Sim. Porque ó, também isso é um lance que eu sinto às vezes quando eu vou fazer curso, assim. Eu vou lá, faço e falo, cara, tô voando. Aí chego no meu primeiro caso e dá aquela travada. Você fala, nossa, era tão fácil vendo o professor fazer. Esse é um hábito que a gente tem nos CETROS, né? Todos os cursos a gente monta um grupo de WhatsApp. Mas, É interessante que assim, isso dura mais ou menos um ano. As pessoas vão tirando dúvidas, eu percebo que mais ou menos em torno de um ano todo mundo já aprendeu, as pessoas não se conversam mais. Mas aquele primeiro ano é uma primeira semana, a segunda semana é uma enxurrada Vira de um perguntas. fórum Você vira um legal. consultor Vira um fórum, ali, né? Mas é bacana, porque a gente troca muita experiência, o pessoal manda foto de caso, o que fez e tal. É curso/consultoria. Sim, É sim. isso aí, Até porque... Desculpa, Zinho, pode falar. Não, pode falar, Marco. Não, falei. Você é o mais... Eu Vai, ia vai, falar o vai. que você ia falar. ele é teu R+, cara. Você é o Melhor. mais. né? Tentei. Entendeu? Então, ele foi meu R+. Fez mais. Pô, casca grossa, cara. Não dava mole, não. Era tão bonzinho. Até vergonha. Bom, Só pessoal, como isso é
eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, então, para os nossos ouvintes. Estava lembrando aqui agora que o Rafael, lá do IANSP, já gravou com a gente, né? Ah, é. Ele veio gravar um episódio do JVB. Putz, foi legal pra caramba. Um abraço para ele. Bom, O Rafa. O Rafael Ataíde. o Ataíde. Ataíde. E foi Grande amigo. ótimo, aquele de TVP, né? Não, ele veio trazer um artigo do JVB, que ele tratou os aneurismas ilíaca. O de TVP dele foi um podcast aonde? Foi na Sociedade? Eu acho que foi da SBACV São Paulo. Ah, tá. Né? Bom, deixa uma mensagem final para os nossos ouvintes, para aquele cara que assim, putz, eu ainda não domino espuma, talvez esse seja um caminho. E a gente tem também uma galera assim que escuta o podcast e tem residências muito heterogêneas, vocês são formadores de residências, então vocês sabem quantas residências no Brasil não ensinam espuma, né? Uma mensagem final para a galera. Bom, uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que deixar bastante claro é que a escleroterapia com espuma, ela não é a única terapia que existe para tratar varizes, mas ela é uma terapia adicional, muito factível de você poder realizar na sua prática diária e que é uma das técnicas que o cirurgião vascular tem que aprender precocemente, tem que aprender na residência, logo depois que acaba a residência, para poder oferecer para os pacientes no seu dia a dia. Por quê? Porque você tem uma baixa taxa de complicações, bons resultados e a possibilidade de acompanhar esse paciente e fazer mais um procedimento no mesmo paciente. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. E, claro, poder aprender bem a técnica para poder ter a melhor evolução possível. Acho que isso é um recado fundamental. E lembrar que a escleroterapia com espuma, ela é a mais versátil. E ela, se você for ver, hoje ela está inserida em quase todos os tratamentos. Você faz uma flebstração sobre uma veia, você vai lá e faz esclero com espuma. Você faz uma técnica com laser, você associa a espuma. Você faz uma com laser de superfície, você associa a espuma. Você faz um endolaser, você associa a espuma. Você faz uma radiofrequência, você associa a espuma. Por quê? Porque muitas vezes você trata os grandes troncos e as tributárias, você usa a espuma. Se você está optando por não invadir esse paciente, por não incisar, você vai precisar tratar as outras veias, as varizes não safênicas, vamos dizer assim. Porque o que a gente mais tem é a varize não safênica. Se você for ver, o que hoje os consensos falam sobre os tratamentos das safenas e das perfurantes. Mas espera lá, quantos por cento das varizes hoje que você trata a safena? 10%? 20% no máximo, talvez? Então, a espuma vai te ajudar nisso. Se você tiver o domínio do ultrassom e aprender outras técnicas juntas, então tudo é advância, né? Exatamente. Aí você vai conseguir tratar esse paciente. Eu me lembro que quando a gente fazia uma flebstração com safenectomia e tal, aí o paciente voltava, doutor, essa veia o senhor não tirou, essa que mais me incomoda. Eu falei, mas por que a senhora não falou quando eu estava marcando? Eu perguntei, qual que é a veia que mais te incomoda? A senhora não falou que era essa veia dilatou no pós, mas fique tranquila, eu vou resolver. A gente faz a espuma no consultório, que muitas vezes você precisa de ultrassom para te dar mais tranquilidade. Às vezes não, às vezes pela palpação, com a fleboscopia, e você consegue tratar. Mas quando você tem ultrassom, e quantas vezes você não pega os pacientes com telangiectasias, venolectasias, varizes reticulares no trajeto da safena, e você faz um ultrassom e você vê que tem insuficiência de safena. Será que muda a conduta? Será que se você só fizer o tratamento dessas veias vai resolver? Ou você tem que tratar essa safena toda? Um paciente recente veio me procurar por varizes reticulares na coxa, na panturrilha e um monte de telangiectasia. Tinha insuficiência da safena desde a junção até perna proximal. Fiz a espuma na safena, melhorou 90% das telangiectasias e das varizes reticulares. Ou seja, é o método mais versátil. Então, a mensagem que eu deixo é isso. Aprendam as técnicas que dê para você fazer com facilidade no consultório, que você possa usar para complementar os outros tratamentos. Mas para isso você precisa dominar o ultrassom. Sensacional o bate-papo com vocês aqui. Muito obrigado, Godoy. Muito obrigado, Tiossi, pelo tempo. E se você está escutando isso e está afim de aprender com esses caras aqui que arrebentam, você pode acessar no Instagram o @cetrus.ensino
tem o link lá na bio. Ou você pode digitar o www.cetros.com.br, com certeza você vai encontrar o link de acesso para você se inscrever no curso. Fábio, quer deixar uma mensagem final para a galera? Cara, eu adorei a conversa. Eu acho que assim, concordo com o que vocês falaram agora. É o tratamento do backup, assim. Sobrou uma aqui, sobrou uma ali. Isso é legal. Então, assim, Isso é ainda muito que você não vá usar, ainda que no seu consultório você, né, quer oferecer um tratamento de dermablação no seu público de paciente, você vai Mas precisar não de espuma impede. em algum Não momento. impede, porque Você pode ser precisa- complementar também. complementar. Então, acho que assim, Não impede. é fundamental para quem tá aprendendo hoje. Assim, esquece que espuma é para SUS, esquece que espuma mancha. Sabe? Espuma Você é tem pra que- todos. É para tudo. Espuma tá na mão de quem injeta espuma, na mão de quem entende o pool venoso ali, né? Agora, o que eu gostei desse podcast foi essa canequinha, viu? Essa Mas- pior que não é a nossa, Não é cara. de vocês, O que então aconteceu, eu vou hein, esconder Fábio aqui, ó, vou Goldbach? esconder. Onde é que estão É nossas uma boa- canecas? Eu vou ocupar o Luiz. Rapaz, porque eu vou te Não, falar. é meia culpa, eu esqueci, mas eu vou levar lá no Yansp as canecas do Frame pra Eu me senti vocês. quase indo pro Lanjô Soares. Né? Só que lá era uísque. Puta. Pô, vocês me deram água, eu podia ter posto vodka. Mas a gente fica devendo para vocês a caneca. Não, mas a gente leva lá A no gente Yansp. Fica tranquilo. E se você ainda não nos segue, né, Fábio? Convida o pessoal pra seguir a Acho que gente. todo mundo já segue. Não segue, porque eu tô olhando as métricas, o cara escuta o podcast até o final. Só o seguinte, e olha, não Fogas segue. da Madrugada no Instagram, Por favor, acho que todo mundo já segue. O Frêmito no Spotify e no YouTube. YouTube. Por favor, nos sigam, Quem quiser que essa é a ver nossa hoje moeda de careca, troca. aqui, duas Isso é importante carecas pra hoje, nós. Vê no YouTube, De branco. entendeu? Quem quiser só ouvir no carro, dirigindo, indo pro trabalho, no Spotify. Obrigado, Fábio, pelo esse alerta. Obrigado, doutores, pela participação. A gente que agradece, A é gente uma que honra estar aqui. agradece. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Chega ao fim mais um episódio do Frêmito, o podcast vascular do Fogat da Madrugada. Compartilha com a gente aonde você está escutando o podcast Frêmito. Faz um print screen da tela, manda lá para nós no Instagram. Manda também suas imagens cirúrgicas, não só do Fogat, mas das outras imagens cirúrgicas, a gente também compartilha vocês lá no Instagram. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.